Estamos chegando no Natal e com ele começam a ser lançados diversos filmes natalinos e um dos clichês mais clássicos são o de longas em que seus pais trocam de corpos com seus filhos. É uma fórmula bem batida, mas que ainda assim pode ser bem divertida e com uma mensagem muito profunda. Hoje trago para vocês a crítica de Trocados, novo filme da Netflix que estreou aí essa semana. Primeiro falarei sobre ele sem spoilers e depois com muitos spoilers. Mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscreverem no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo bacana daqui. Sem mais enrolações, vamos agora então para a crítica de Trocados. I worry that we're all kind of disconnected. Did you ask me something? What? It's fine. Okay, good night. Bom, pra quem não sabe, esse é um clássico filme de troca de corpos em que os pais não entendem seus filhos jovens e seus filhos jovens também não entendem seus pais. Eles não entendem os sacrifícios e esforços que cada um deles tem que fazer. E no começo do filme ele vai apresentar alguns problemas que, como nós sabemos bem, por se tratar de um clichê, serão muito utilizados mais pra frente quando eles de fato trocarem de corpos. Então, é tudo bem clichê, mas não chega a ser ruim. Só é bem comum e uma fórmula bem batida. O filme é dirigido pelo McG, eu não sei se essa é a forma realmente que diz o nome dele, ou se é McG, alguma coisa assim, que também dirigiu As Panteras Detonando e com roteiro de Victoria Strauss e Adam Stickel, baseado, claro, no livro chamado Bad Time for Mommy, de Amy Krause. Bom, e no caso das atuações, eles precisavam se superar, né? Porque afinal de contas, os pais ali interpretados pela Jennifer Garner e pelo Ed Helms precisavam interpretar adolescentes, enquanto os adolescentes, interpretados pela Emma Meyers e pelo Brady Non, teriam que interpretar adultos. E de fato, isso em alguns momentos realmente funciona. Eu acho que a Jennifer Garner consegue mostrar bem que ela é uma adolescente inconsequente em alguns bons momentos do filme. Porque ela toma algumas atitudes que seriam atitudes de adolescentes mesmo, atitudes inconsequentes, atitudes ali que não visam ali um futuro, tá ligado? Enquanto a Emma Meyers também consegue passar bem aquela vibe de adulta, né, que se comporta como tal e quer controlar tudo o que está a seu alcance, sem contar também como ela consegue transmitir bem as suas emoções, ela consegue transmitir o que ela está sentindo. Em alguns bons momentos do filme a gente vai ter ali uma carga um pouco mais dramática e eu acho que a Emma Meyers ela consegue passar bem essa vibe, tá ligado? Porém, a gente tem alguns momentos que isso não funciona tão bem. Por exemplo, a Emma Meyers, né, ela devia interpretar uma pessoa mais séria, uma adulta mesmo, só que ela acaba interpretando realmente uma adolescente, enquanto a Jennifer Garner, né, que deveria ser aquela adolescente mais irresponsável em muitos momentos, ela é a pessoa mais responsável do grupo, sabe? Então eu acho que em alguns momentos funciona, em outros momentos não funcionam tanto. E tá tudo show. Já no caso do nosso elenco masculino, né, do Ed Helms, ele faz um bocó e funciona bem. Ele lembra bastante ali o Andy de The Office, então em alguns momentos, né, ele consegue passar bem essa vibe dele ser um adolescente mais nerd, um adolescente mais bocozão mesmo. Ele consegue fazer bem esse papel, porém em alguns momentos eu acho que fica caricato demais, tá ligado? E eu acho que isso se dá muito ao fato do Ed Helms também fazer bons personagens que são personagens engraçados, mas ainda assim são bem caricatos. Ao longo da trajetória dele a gente vai ver no próprio Andy, é um personagem ali que ele é muito engraçado, mas em muitos momentos ele é caricato demais, e aqui realmente isso acontece bastante. Pra mim, o destaque desse filme, assim, o destaque de elenco é o Brady Non. Eu não tenho que falar mal dele, eu acho que ele consegue realmente passar essas duas vibes, né, antes de entrar ali no corpo do pai dele, né, antes do pai dele entrar no corpo dele, no caso, ele consegue passar bem aquele adolescente, mais bocozão, mais nerdzão, e aí depois quando o pai dele entra no corpo dele, ele consegue realmente também passar bem essa vibe de um adulto que quer ser descolado e quer ser um adolescente. Então, pra mim, ele fica como destaque aqui desse filme, porque ele consegue passar muito bem essas duas vibes ao longo do filme, principalmente a segunda vibe ali de adulto querendo ser o descolado, que eu acho que era bem mais difícil, né? Então, parabéns aí, Brady Non, né? E eu não tenho muito o que falar mal dele aí não, tá show de bola, né? Além disso, o filme, por se tratar de um gênero muito batido, né? Todo ano a gente tem filmes desse gênero, todo ano a gente tem pessoas trocando de corpos, tá ligado? Ele acaba então esbarrando em alguns clichês do gênero, né? Como, por exemplo, as soluções fáceis, né? Eles têm alguns problemas complexos ali, alguns problemas que exigem uma atenção um pouco maior e eles acham soluções muito fáceis, sabe? Eles acham soluções ali que muitas vezes pode irritar alguém que tá assistindo ali com um olho um pouco mais crítico, vamos dizer assim. É porque esse filme ele é livre
entre pra todos os públicos, então ele é um filme um pouco mais pra família toda, tá ligado? Mas mesmo assim, alguém que tá olhando ali um filme com um olhar um pouco mais crítico, vê que são soluções muito fáceis, são soluções ali que muitas vezes na vida real não funcionaria e não teria jeito nenhum, não daria certo, mas aí você pode levar em conta que é a magia do Natal e tudo mais, né? Sem contar também que isso, né, como eu mencionei, beira o irreal, e também existe uma coisa nesse filme que existe em diversos filmes desse gênero, que são as consequências inexistentes para suas ações. Então, por exemplo, um personagem vai e comete uma coisa ali, faz uma bosta, tá ligado? Não tem consequências. Aquilo passa, é como se fosse uma sketch. Ele fez aquela bosta, só que aquilo passou e depois isso até pode voltar como alguma coisa boa pra ele e tal. Então, existe esse negócio de soluções fáceis e também de consequências que não existem, e muitas vezes as consequências elas não são negativas, elas sempre são positivas, não importa o que você faça, tá ligado? Então, realmente tem isso, e aí é a magia do Natal e blá 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 blá, mas é só algo que eu precisava pontuar, né? Pô, e aí vocês devem estar pensando, esse cara tá metendo um pau no filme, ele deve ter odiado o filme, né? Mas, na verdade, eu não odiei o filme, eu achei ele bem legal de assistir, eu achei ele bem leve e divertido, e por mais que eu tenha mencionado alguns pontos negativos, eu acho que ele ainda tem alguns pontos positivos sim, né? O filme, ele não tenta ser algo maravilhoso ou algo totalmente novo, mas sim ele tenta usar esse clichê de filme de Natal, de troca de corpo, a sua elevada potência, e ele realmente consegue fazer isso, e inclusive ele consegue até passar uma mensagem bem interessante através desse filme que é bem clichê, desse filme que é bem batido, dessa narrativa que é bem comum, assim, né? A gente sabe que essa narrativa é bem comum, mas ele consegue realmente passar uma mensagem bem interessante ali, que tem essa mesma mensagem em diversos filmes desse gênero, mas aqui eu acho que ele consegue passar bem a mensagem, embora muitas vezes ele passe essa mensagem de uma forma pouco natural, como eu mencionei ali, soluções fáceis, consequências inexistentes, então não fica natural, mas ainda assim consegue passar bem a mensagem. Mas eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção nesse filme é o seu tom, porque ele, logo no começo, ele se assume como um filme bestinha e vai com isso até o final, e às vezes também é bom desligar o cérebro e só assistir alguma coisa, certo? Na verdade não, porque até filmes mais bestas existem uma mensagem por trás, existe uma proposta que o filme quer abordar, porque isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Porque eu acho que não existem filmes que não queiram passar nada, sabe? Todo filme ele vai querer passar uma mensagem, todo filme tem uma mensagem por trás. Então até mesmo esse filme aqui que tem um clichê, que tem uma narrativa muito batida, ele ainda tem uma mensagem para passar. Então por mais que esse filme ele tenha um tom um pouco mais leve, eu acho que ainda vale a pena assistir ele e tentar entender a proposta do filme, porque é uma proposta bem interessante, ainda que eu digo aí, eu falei alguns pontos negativos, mas ele tem pontos positivos, como por exemplo o seu tom leve e divertido. Bom, a direção do filme, ela é inexpressiva, né? Ela não tem uma identidade tão aparente, né? Você não olha pra esse filme e você fala, pô, esse trabalho de direção é maravilhoso. Ele parece mais que tá no piloto automático ali, nosso querido diretor, mas não chega a ser um ponto negativo, sabe? É só cumpre o que promete, e é o que basicamente o filme ele faz ao longo de toda a sua 1h40 ali. Ele se assume como de um jeito e ele vai desse jeito até o final. Ele não tenta ser algo a mais, ele não tenta ser algo a menos, ele tenta cumprir com o que ele prometeu. Porém, tem uma cena que eu preciso mencionar logo no começo ali, que eu achei a direção bem interessante. Logo quando eles trocam de corpos, né? Quem já assistiu o filme aí sabe da cena que eu tô falando. Eu achei uma cena bem dirigida, eu gostei do timing cômico no final e eu gostei tudo aí dessa cena, então eu achei ela bem interessante ali. Eu precisava pontuar isso também, né? Porque é uma coisa boa, não vou falar só de coisa ruim aqui, né? Bom, embora tudo isso que eu falei, né? Esse filme ele ainda conseguiu me fazer dar algumas risadas em momentos chaves, né? Claro, e em diversos momentos eu dei um sorriso, porque por mais que algumas coisas sejam muito bestas, me pegaram desprevenido, sabe? Então eu realmente consegui dar umas risadinhas e uns sorrisinhos ali. Eu gostei da experiência de ver esse filme, mas é aquela coisa, né? Não é algo maravilhoso, mas ele cumpre o que promete. É divertido, tem bons momentos tocantes, embora poucos naturais. Porém, ele passa a mensagem familiar que ele precisava. Bom, eu me despeço aqui de quem não assistiu o filme ainda. Se vocês não assistiram, vai assistir o filme e depois volta aqui pra ver a segunda parte desse vídeo, que eu vou comentar um pouco mais com spoilers, no caso, né? Vai ser rapidinho, são só algumas cenas ali que eu quero pontuar, algumas coisas que eu consigo explicar melhor. Bom, pra quem não assistiu o filme, eu me despeço aqui, deixem um like, se inscrevam no canal, e pra quem já assistiu o filme, vamos juntos então embarcar no trem do spoiler. I worry that we're all kind of disconnected. Did you ask me something? It's fine. Okay, good night.
Bom, eu mencionei aí que o filme ele me fez dar risada em alguns momentos chaves, e uma cena que eu ri bastante foi a cena em que a Cissy, que tava no corpo da Jennifer Garner, né, ela tá assistindo o jogo, ela tá muito maluca e ela vai tomar um copo de vinho ali e ela cospe no cara da frente, sabe? E isso me fez dar uma risada ali, porque me pegou desprevenido, porque eu não imaginei que ela ia fazer isso, e realmente foi bem interessante, né? Só pra pontuar aí uma cena, porque eu expliquei ali na parte sem spoilers que esse filme me fez dar risada, e agora eu tô explicando qual foi a cena, né? Bom, porém falando de uma coisa aqui que eu não gostei tanto, no final do filme a gente tem algumas cenas ali em que as pessoas vão contando para a Cissy e também para a Jess que elas são esforçadas, né? E como uma ama a outra, né? Então, tipo assim, por exemplo, a Cissy, Jennifer Garner, a mãe dela, a Jess, no caso, tá no corpo da Cissy, e ela vai falar com o professor de álgebra lá, professor de matemática, sei lá. E aí o professor fala que ela é muito boa em matemática, que ela tem notas ótimas e ela ama a mãe dela, tá ligado? Enquanto a Cissy, no corpo da Jess, vai conversar com a assistente dela ali, e a assistente dela fala que, você mostra, a mãe dela, no caso, a Jess, mostra os vídeos dela jogando futebol, mostra um monte de coisa lá e ama a filha. E aí, tipo, isso fica meio não natural, sabe? Isso não fica natural. E isso realmente parece um jeito de você fazer o roteiro só continuar, sabe? Você fazer de um jeito em que você não perca tanto tempo pra desenvolver esse drama, e aí você só cria isso, e aí, pô, só joga aí, vamos continuar o filme, tá ligado? E isso realmente me incomodou bastante, porque eu gosto de quando isso é um pouco mais natural, sabe? Eu gosto de quando eles, através do roteiro mesmo ali, de uma coisa um pouco mais natural, vai demonstrando isso, vai passando isso e tudo mais, mas aqui eu achei muito positivo e achei pouco natural. Bom, e a cena final ali, a cena em que eles se unem ali para cantar juntos, eu achei bem interessante, bem legal, mostra que de fato eles aprenderam a lição de se colocar um no lugar do outro, e esse filme faz bem isso, né? De mostrar os sacrifícios que cada um tem que fazer para chegar onde eles almejam, como eles tiveram que se adaptar e que a vida deles também não são nada fáceis, né? Embora os outros achem que são. E embora também ele seja uma família de classe média alta e não tá passando fome, é tudo isso daí, mas cada um tem o seu fardo, cada um tem as suas obrigações, né, e seus deveres para fazer, então eles conseguem se colocar na pele do outro, que é a mensagem que o filme tenta passar desde o começo, né? Esse tipo de filme é essa mensagem. Se colocar na pele do outro ali, ver o que o outro tá passando, não entender só o seu lado, mas entender também o lado das outras pessoas, né? Que é uma mensagem que eu acho bem interessante. Bom, essa foi a crítica então do filme. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscreverem no canal, que assim vocês não perdem nada. Ative o sininho que aí chega a notificação para vocês quando sair crítica nova de filmes aqui da Netflix e de outros streamings aí e diversas coisas, né? Também deixa um like que ajuda demais aqui o canal a crescer, porque assim é tipo como se fosse uma recompensa pelo meu trabalho, né? Confiram a descrição desse vídeo aí, se você quiser trocar ideia comigo, tem o Twitter, tem o Instagram, confere lá, tem até o TikTok, então confere aí que tem coisas bem legais. Confiram também os vídeos que estão passando aí na tela, são vídeos bem interessantes. Assim que acabar esse, comentem aqui também o que acharam do vídeo e o que acharam do filme, vamos trocar essa ideia maneirinha aí que eu quero saber a opinião de vocês também. Compartilha com os amigos, é isso, muito obrigado e até a próxima crítica de filme.